comecei sem falar em 82 na transmissão. Nas eu não falava. transmissões. Eu fui falar em 84. Mas em 82, naquela Copa do Mundo, nós compramos um uniforme amarelo para nós ir para o campo. Certo? Todo uniformizado igual a seleção, amarelo. Quem mexia até o Ademir, que mexia, o final do Ademir, que mexia Saudoso, né? Ademir mexia Rego. com a transmissão. Naquele tempo eu comecei, eu era ainda só redator, mas eu já ia para o campo. Não ia para a pista, não falava, mas eu já ia. Hoje, por exemplo, a diferença do rádio hoje facilitou em muitas coisas, mas dificultou em outras. Por exemplo, facilitou em quê? Naquele tempo eu levava 100 metros de fios Caramba. lá pro campo. E aquele fio dá para ir sair da pro outro cabine? lado. Lá da cabine. Eu ia pro outro lado E não tinha com microfone aquele sem fio. fio, né? Lá no Serra Dourada eu usei esse fio. Tudo. Caramba. Hoje não. Hoje tem internet, eu uso o microfone sem fio, então não precisa aquele monte de fio, certo? Mas não tem também, hoje, não precisamos buscar alguém para instalar fio para nós. Nós chegamos lá e instala o computador e tudo Leva mais. na maleta. E não precisa de telegrafo, não precisa de ninguém. Nós instala lá. Se tem internet, valeu. Nós instala lá. Então, o que facilitou é que a gente pode ficar em qualquer lugar. Porque naquele tempo só ficava no lugar que tinha fio. Botava o fio naquela cabine, nós não podíamos ir para outra, não. É naquela. E hoje a gente pode ficar em qualquer lugar. Aí o Marrocheiro transmitiu um jogo já fora do campo. Já lá em Araguaína, por aí. Fora do campo. E como é que vocês viram o jogo, Paulo Borges? Como é que vocês viram o jogo, Otinho? Não, mas Só não dá Deus para sabe. ver. Só Deus sabe. Até o cachorrão latindo do nosso Aí, lado. Fernando, eu já comecei a transmitir jogo sem escalação. Sim. Sem escalação. Faltou o repórter Paulo Borges lá. Não, porque principalmente no futebol amador, os caras chegam em cima da hora. Não dão. E quem começar o jogo, e o Paulo tá ali pegando ainda. Então, quando você conhece a maioria dos atletas, te ajuda. E você fica rezando para não acontecer nenhum gol de um cara que você não sabe quem é. Então, são as coisas que acontecem. Você só vai começar a transmissão se tiver escalação? Não, vamos começar. Tem horário para começar. Vamos aqui. Então, assim, são os percalços, né, que acontecem. Paulo falando aqui da modernidade. Mas eu gostava do som, da maciez da linha analógica. É mesmo? Prefiro. Era melhor. Mais aveludado? Se eu pudesse escolher hoje, porque a Telefônica que monta, você ia fazer um jogo em Palmas, suponhamos, no Hilton Santos. Palmas e um dia vai ter ainda, Intercap. Você, antes, 72 horas, você pedia, na época era via fax. Via fax, você pedia a linha, né? A linha 4 fios. Por que 4 fios? 2 de transmissão e 2 de retorno. De retorno. Para Então, você ouvir o que está na emissora. E o cara montava lá e te ligava, tá pronto. O som era outro. Caramba. Som gostoso, pesado, né? E não tinha diferença também, não. Hoje você tem todo no stream, etc., programas, mas assim, eu preferia o outro. Mas o que aconteceu? Para a própria empresa, o valor era, você boninha para Palmas custava R$150. Simplesmente ela passou para 3 mil. Para não fazer o serviço. Para não fazer. Você quer? Não quero. Uma linha fixa no Pereirão custava por mês 50. Passou para 500. Barato, né? Então, hoje, quem não tem o equipamento, quiser pedir uma linha de escada, ainda tem equipamento que funciona com linha de escada. Inclusive, nós temos equipamento que funciona assim. Mas eu gostava do som analógico. Som pesado, sem indução, sem nada, gostoso. O som hoje de stream é um som seco. É um som... Para você ter uma ideia, eu e o Rochinha, nós já transmitimos um jogo, por exemplo, lá em Palmas já aconteceu isso, na capital. Pegar uma escalação do time e quando entra em campo é outro. É outro time. É outro time. Então, pegadinha, Paulo. Tem que se rebolar, como é que faz?
Olha, você falando dos perrengues aí, né? Alguns aqui. Uma vez teve uma chuva de maribondo lá em Gurupi, rapaz. Vixe, foi na cabine. Não foi que nós fechamos tudo, né? E outra vez, lá em Gurupi, Copa do Brasil, Gurupi e Paraná. Lá só tem eram 4 cabines, né? E só que serviram o pessoal que veio de Curitiba, tal, nós fomos para umas tendas. E choveu. Eita. Nós passamos o jogo todinho levando choque. Nossa. O jogo todo levando choque. Foi eu, Paulo e Israel Rodrigues, doutor Israel advogado, que era nosso comentarista. Né? E outra vez, Copa do Brasil, de futsal no ginásio Ayrton Senna. O ônibus quebrou do time que vinha de Uirapuru, no Mato Grosso. O jogo estava marcado para as 20 horas. Sabe que hora começou o jogo? Mais de 10. 2 horas da manhã. 2 horas? Teve o jogo? Teve. Quebrou em Alvorada. O prefeito de Alvorada, eu não recordo o nome. E vocês não desistiram de transmitir. Porque na época, esse jogo nós não fizemos pelo rádio. Nós fizemos por uma TV de Palmas. E o jogo era jogo pago, etc. Então tinha que passar. Falei, estou aqui para isso, então fui dormir. Né? Falei, que chegar o time, vocês me acordam. Então são esses e outros episódios que acontecem que são muito bons. Vai criando história, isso é bacana. Rochinha, e Paulo, como é que é a rotina, né? Por exemplo, jogo lá 4 horas da tarde, né? No sábado, no domingo. Como é que é? Que hora que você chega no estádio? Qual é a primeira coisa que vocês fazem? Conta aí os bastidores para nós. É bom chegar 2 horas antes, né? Seja aqui onde você vá transmitir. Até por questão, se der alguma coisa, um pane no equipamento, tem tempo para você fazer uma substituição, fazer uma gambiarra e chegar para ficar tranquilo. Você chegar em cima da hora, de forma abrupta, para chegar, montar, não é legal. Então, a gente sempre tentou chegar com antecedência, né? E fazer, mas a rotina é a mesma coisa e sempre tranquilo. Graças a Deus nunca tivemos problema de... Foi contada às vezes, que nós fomos a algum lugar transmitir, não transmitimos. Né? Mas não foi por negligência nossa. Uma vez, nós fomos fazer um jogo em Gurupi e quem fez a mesa de áudio, quem fazia era o Cowboy do Vale, na Paraíso FM. Da emissora? Ele ficava na emissora. Ficava na emissora. Primeiro tempo foi um jogaço. Quando eu fui ao banheiro, no intervalo, o Paulo ficou, não lembro com quem era, batendo papo, falando do primeiro tempo. Quando eu voltei, o cara, sumiu o áudio. Aí eu olhei e tinha energia. Tudo ligado. Falei, uai. E liguei na rádio, nada. Liguei no celular do Cowboy. Não, o velhinho foi podar as árvores, veio um galho, cortou o fio de energia. Cara. Não tem energia na rádio. Então, acontece. Outra vez, em 2014, o Paraíso não tinha time na primeira divisão. Eu e o Paulo cobrimos o Palmas até a semifinal em Tocantinópolis. Todos os jogos. E a cidade de Palmas com 7 emissoras, na reta final, os gatos pingados foram cobrir. Né? E nós fomos fazer um jogo em Gurupi. Não tinha energia no estádio. Eita. E o pessoal, vamos fazer de celular. Eu falei, eu vou fazer com equipamento. Como? Vou fazer com equipamento. Eu comprei uns equipamentos da Rádio Bandeirantes em Goiânia, num leilão. E lá funciona aquela bateria 9 volts. Sei. 4 baterias dá meio tempo. Quadradinha. São 4. Aí ela 4 baterias por um tempo. E é caro a bateria daquela. E ela, quando deu 39 minutos, o cara falou, quando a bateria estiver esgotando, vai aparecer uma luzinha vermelha no canto do equipamento. Quando deu 39, a luzinha piscou. Aí eu chamei o intervalo, coloquei mais 4, aí falei, agora nós vamos voltar só quando começar o segundo tempo, para dar tempo. Mas fizemos o jogo com o equipamento. Então, são várias histórias, são várias experiências que você vai aprendendo, né? E lá no campo, Paulo, como é que é o que o repórter faz lá no campo? Lá? O que é que tu chega lá, com quem que tu fala primeiro? Eu nunca dei trabalho para ir, eu sempre estou na hora, eu estou lá na hora. Mas é o seguinte, antes da pandemia, eu fazia lá dentro do campo. Eu andava lá dentro. Hoje não, depois da pandemia para cá, aí mudou muita coisa. A gente fica lá fora, certo? Mas a dificuldade a gente tem que chegar cedo, porque tem que pegar as escalações, apesar que muita gente, o amadorismo ainda continua. E até começa o jogo e não dá uma escalação para a gente. Tá? Então a gente fica lá tentando pegar essas escalações e tal,
Porque é bom saber, o pessoal, que a gente vai transmitir um jogo sem escalação, sem um trio de arbitragem. Como é que vai falar o quê? Vai falar o quê? Né? O fulano então pegou a bola, não sabe nem o nome do cara. Então é difícil. Mas o amadorismo continua Não, mas e isso dificulta o trabalho da gente. Faz igual os colegas nossos, ele passa o jogo todinho mandando abraço pra político aí. Ele não narra o jogo, né? Não narra. Manda abraço. Olha aí. Vai no engodo, vai falando. Manda abraço pra fulano, pra fulano, pra fulano, pra dono de espetinho, e o pau vai quebrando, quando termina o jogo, você vai fazendo a feira. Eu falei esse dia nós entrevistamos o pessoal do Ibis, que decidiu o campeonato aí, o Copão Tocantins. Nós falamos com ele e falei assim, eu ainda sou repórter, mas se eu for falar com o Paulo, eu chamo Paulo, vem cá, vamos falar aqui, o time teu perdeu. Se ele falar assim, não vou falar não. O que acontece? Pode ganhar amanhã, depois, eu não falo mais com ele, eu não chamo mais ele. Por quê? O jogador, o técnico, nós, da imprensa, todo mundo tem que dar satisfação para quem está ouvindo. Para quem é torcedor, para quem está ouvindo, tem que dar satisfação. Agora, se você não quer falar quando perde, aí Não joga. quer falar só quando ganha. Só quando ganha, Não joga. só o fácil, né, Paulo? Ué.